Estamos começando com mais um Papo Reto comigo, a Cris Bortoncello. Andei uns dias sumidas por aqui, mas essa semana voltei. Vou fazer um papo reto mais curto, provavelmente, falando aí sobre a questão do toque e a acumulação, que é um tema tão importante. E a gente vai trocar algumas ideias aqui, sejam todos bem-vindos. Quero muito que vocês participem comigo hoje. Boa noite, Arthur, Tati, Ana Elisa, sejam todos bem-vindos, Laurinha. Essa semana eu vou estar num congresso falando sobre toque. É um congresso, é o Concriarte, é um congresso de infância e adolescência, é um grande congresso no Brasil e na América Latina, um dos maiores que tem, ou maior. Eu tenho a honra de estar lá presente, ministrando, trazendo um mini curso aí sobre toque na adolescência e também fazendo uma conferência sobre o papel dos profissionais que atendem pacientes com toque, se eles estão preparados ou não. Então aguardem aí, vou postar stories essa semana sobre esse momento, que é muito rico poder compartilhar com os colegas psis que querem trabalhar com toque e transtornos relacionados, sobre esse lugar que o profissional ocupa, né, e que vai atender pacientes com toque. Então, quantas pessoas vão chegando aí, quem achar que precisa saber um pouco mais sobre essa live de hoje, manda aviãozinho convidando, vai curtindo aí no coraçãozinho para que mais pessoas alcancem aí, possam participar junto com a gente. E aí eu quero começar falando o seguinte: antigamente a gente usava o termo colecionismo e hoje a gente fala mais sobre a acumulação. E existe a acumulação do toque e existe a acumulação do transtorno de acumulação, que são um pouco diferentes um do outro, tá? Primeiro eu quero começar falando que o colecionismo é uma coisa normal e que muitas crianças costumam colecionar coisas e muitos adultos também. Na infância isso é esperado, né? Esse colecionismo é natural, é esperado para a faixa etária. E na vida adulta a gente pode aí também ter questões que a gente coleciona. Diferenciando, tentando ir direto ao ponto e diferenciando o colecionismo ou a acumulação do toque para o transtorno da acumulação. O colecionismo normal, ele tem a ver com organização, estrutura. A pessoa que coleciona objetos e que não tem toque, ela vai colecionar, ela vai ter isso organizado, estruturado, armazenado. É uma coleção que vai ser limpa, vai ser estruturada. E quem tem aí o colecionismo antigo ou a acumulação do transtorno obsessivo compulsivo, vai ser um acumulador que vai guardando coisas. Então, por exemplo, uma pessoa pode guardar um liquidificador estragado, porque entende que alguma peça daquele liquidificador pode ser utilizada num próximo liquidificador. Essas pessoas, em geral, elas têm alguns discursos importantes sobre a necessidade de guardar esses objetos e elas justificam, então, esse guardar, esse armazenar, porque elas podem vir a precisar disso no futuro. Tanto no manual do Cordioli, que está disponível na minha bio do Instagram, quanto o manual que eu desenvolvi para adolescentes com toque, que também está disponível na minha bio falei do YouTube, perdão, gente, do Instagram. Ambos vão ter sessões específicas para falar sobre a acumulação, diferenciando aí a acumulação do toque do transtorno de acumulação, que está dentro do DSM-5-TR no mesmo capítulo, tá? Então, por isso a gente às vezes conversa sobre essas duas coisas para se poder fazer essa diferenciação e as pessoas compreenderem, e porque o tratamento ele se utiliza um pouquinho mais de profundidade para quem tem transtorno da acumulação. Que aí a gente vai entrar pensando no transtorno da acumulação, naquelas casas que estão abarrotadas, que a gente mal consegue caminhar e circular por elas. E aí tem até se não me engano é na HBO, ou é no Home and Health, num desses dois canais,
Ele traz, não é no HBO, é no Home and Health. Ele traz os acumuladores compulsivos, é esse o nome que aparece para nós, né? Que são aqueles pacientes que têm as casas abarrotadas, que muitas vezes não conseguem mais receber pessoas nas suas casas, por conta do atravancamento, literalmente, né? Não sei, assim, quem já teve a oportunidade, quem já viu, quem já entrou, quem já participou disso, se quiser comentar aqui, né? Mas são casas muitas vezes que tem mau cheiro, porque as pessoas não conseguem arredar mais os móveis para poder fazer a limpeza. São casas onde as pessoas armazenam também muitas vezes alimentos, ou nem conseguem saber muitas vezes se esses alimentos estão vencidos ou não. Tem pessoas que são acumuladoras de animais, e aí elas têm tantos animais que elas já não conseguem dar os cuidados básicos necessários, e muitas vezes a vigilância sanitária precisa entrar nesses lares para poder ajudar essas pessoas que estão muito adoecidas emocionalmente e não conseguem se desfazer. Na acumulação do toque, a gente vai ter conteúdos mais bizarros de acumulação, né? Por exemplo, tem pessoas que acumulam e guardam unhas de uma vida inteira, papéis higiênicos usados, que mais, gente? Deixa eu pensar aqui, né? Etiquetas de roupa que a pessoa tirou porque vai dar aí uma coceirinha, sacolinhas, fitilhos para amarrar, papéis de presente. É natural a gente guardar um pouquinho dessas coisas para que a gente possa utilizar, mas as pessoas que têm toque armazenam isso em muita quantidade. Então, quando a gente fazia grupos de pacientes com toque, a gente tinha pessoas que diziam: ai, Cris, eu faço trabalhos manuais, então eu aproveito tudo. Só que eram tantas coisas armazenadas que quando a pessoa precisava utilizar alguma daquelas coisas, ela não encontrava. Porque, obviamente, isso não estava organizado e estruturado como se precisa estar, porque a acumulação ela é desorganizada, ela é desordeira. E aí, se eu vou na casa de alguém, eu já encontro alguma coisa que a pessoa vai doar, eu penso, mas eu posso precisar disso no futuro, né? Então, a gente precisa estar atento para verificar se a gente consegue se desfazer ou não das coisas do nosso dia a dia, tá? E vamos pensar assim, tá, gente? Eu faço agora, mês que vem, 50 anos. Vocês imaginem como seria a minha vida se eu guardasse os trabalhos escolares de uma vida toda, os trabalhos da faculdade de uma vida toda, os trabalhos das minhas pós-graduações e especializações, do mestrado e do doutorado, todos os documentos que são pagos ao longo de uma vida inteira, e mais roupas, sapatos, brinquedos, lembranças, entre tantas outras coisas. E pensando que eu tenho 2 filhos, se eu for guardar todas essas coisas relacionadas aos meus filhos, eu estaria com a minha casa transbordando, explodindo de tantas coisas. Então é preciso, isso é um funcionamento cerebral que a gente precisa se organizar e se estruturar para que a gente consiga de tempos em tempos fazer limpas. Então, pensando em documentações, né? Hoje em dia, a gente sabe que tem várias empresas que ao final do ano, água, luz, telefone, a gente vai lá e imprime um papel que diz, tá tudo ok, pago esse ano. Então, tu pode guardar esse papel. A gente vai guardar aí documentos em torno de 5 anos, dependendo do tipo de documento, por no máximo 10 anos. Para quem faz mestrado, doutorado, tu guarda todo aquele material de pesquisa por um tempo. E depois daquele tempo a gente vai incinerar. Fotografias é comum a gente guardar, porque conta a história da nossa vida. Isso faz parte. Uma coisa ou outra de lembrança faz parte a gente guardar. Boletins de escola, muitas vezes a gente vai guardar. Eu aqui em casa, eu tenho um trabalhinho de cada filho por ano, ou 2 no máximo. E os boletins da escola, e acabou. E as fotografias, obviamente, mas a gente ter essa necessidade de ter tantas coisas guardadas para que a gente possa se certificar de que vai estar tudo bem, não é saudável.
Então, eu gosto do exemplo da balança, que a gente tendo a balança, a gente se mantém no equilíbrio. Então, quando a nossa casa começa a ficar mais atravancada por conta do excesso de coisas guardadas, isso tá pesando a balança para um lado e pode vir a ser um transtorno mental. Quando a pessoa já tá com a casa atravancada, sim, já é ou o transtorno de acumulação do toque ou o transtorno de acumulação mesmo, né? Que daí a gente vê aquele atravancamento enorme. Porque às vezes no toque a pessoa tem um pouco de coisas guardadas, né? Com um pouco de dificuldade de se desfazer, mas nada tão permanente e não tão arraigado. A gente costuma verificar muitas vezes que nos pacientes que têm a personalidade, né, uma coisa mais voltada para o transtorno da acumulação, elas têm uma capacidade de insight mais ausente, mais empobrecida. O que quer dizer isso, né? Uma crítica muito baixa sobre o quanto o transtorno faz mal e do quanto o transtorno está impedindo a tua vida de ser fluida, está impedindo de tu conseguir ir para frente. A gente já teve pacientes que tinham, por exemplo, um apartamento fechado e não conseguiam se desfazer das coisas de tanto atravancamento, de tantas coisas guardadas de uma vida toda. Então, tu imagina tu não poder alugar um outro imóvel que tá parado, de tantas coisas que estão lá guardadas por uma vida toda. Uma outra coisa que é comum e que a gente vê assim nas pessoas que têm a acumulação são essas coisas de poupar, né? Pessoas que poupam uma vida inteira, que vão juntando e que são... Tinha uma novela, eu não lembro o nome, eu sou péssima para o nome, gente, que tinha um personagem que se chamava Seu Nonô, né? Pensando nos desenhos em quadrinhos, existia o Tio Patinhas. O Tio Patinhas, ele poupava o tempo todo. Obviamente que todos nós queremos ter uma vida financeira boa e que para isso a gente tem que ter uma boa administração financeira e que guardar é importante, porque a gente pode vir a precisar no futuro, no momento de dificuldade. Mas eu tô falando aqui daquela pessoa que compra um pijama e guarda, porque um dia pode vir a precisar usar no hospital. De uma pessoa que se priva de determinadas situações, de viver a vida, porque precisa juntar, guardar o tempo todo. Por trás desse excesso de poupar, muitas vezes tem pessoas com histórias financeiras muito difíceis ou com histórias transgeracionais, de que os seus pais ou de que seus avós passaram fome ou passaram muita dificuldade, com muita pobreza, e tem todo um discurso e uma história que é contada na família e que vai se alastrando aí transgeracionalmente para que os outros tenham medo de que falte algo no futuro. A gente vê às vezes essa questão da dificuldade de se desprender do que é seu, quando a gente, por exemplo, tem situações catastróficas, né? Aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a gente teve alagamentos, teve muitas pessoas que perderam tudo. E ainda assim, nesse momento que as pessoas precisam doar um pouco de si para os outros, essas pessoas que têm transtorno de acumulação têm muita dificuldade em se desfazer das suas coisas em prol dos outros, porque o medo de faltar para eles próprios é tão grande que eles não conseguem se desfazer. Por trás dessas pessoas também tem um apego muito importante, um apego, né, que tá lá nos 2 primeiros anos de idade. A gente vai construindo as nossas relações de apego, a forma como a gente entende as nossas necessidades emocionais, da construção do vínculo de apego, e essas pessoas é como se elas tivessem uma falha nesta ordem, e aí, por conta disso, elas se apegam nesses objetos como uma forma de se sentir protegidas e amparadas. É como se elas tivessem um super cuidado e cautela para prevenir que coisas ruins aconteçam no futuro.
E aí eu quero ler um exemplo clínico aqui rapidinho para vocês, que o Cordioli traz no manual dele, que eu acho bem bacana, que diz o seguinte: uma paciente havia conseguido acumular formidável fortuna que guardava numa caderneta de poupança, pois se sentia insegura em fazer outros tipos de aplicações que eventualmente poderiam ser mais rentáveis. Certamente era uma das pessoas mais ricas da sua cidade. Era incapaz de comprar uma camisa para si e quando o fazia era com grande sofrimento, muitas reclamações e protestos, pois ficava mais pobre. Tinha que ser levado à loja pelo seu esposo, à força, né? Então, assim, há um sofrimento quando se vai comprar e quando consegue se convencer de que precisa gastar, muitas vezes faz vários orçamentos, entra e sai várias vezes das lojas para se certificar que está fazendo uma boa compra, que não está colocando dinheiro fora. E quando consegue comprar, às vezes vai checar. A compra tá feita, já fez o pagamento e vai fazer assim novas ligações, novos contatos de orçamento para se garantir que realmente fez um excelente negócio. E aí eu quero dizer uma coisa para vocês. A nossa vida tem que ser vivida da melhor forma possível, mantendo o equilíbrio. Muitas dessas pessoas constroem fortunas e não vivem a vida. E não aproveitam o dia de hoje, não aproveitam a semana, não aproveitam a sua família, não aproveitam para viajar, porque estão tão investidas em guardar, em juntar, ou tem tanto medo de lhes faltar no futuro que não conseguem ter um relaxamento. Por trás deste comportamento de acumulação, a gente vê pessoas com muita rigidez cognitiva. Essas pessoas têm, além dessa capacidade de insight mais empobrecido, né, que é a falta de crítica sobre aquilo que elas têm. Por que eu tô dizendo isso? Porque os familiares, em geral, eles tentam ajudar. Eles tentam fazer a limpa, eles tentam mostrar que existem outras coisas, eles dizem, tu tem que viver a vida, tu tem que fazer coisas diferentes. Mas a pessoa tá tão adoecida nesse sentido que ela sente uma raiva interna e se sente muitas vezes atacada, se sente invadida. Quem nunca teve a oportunidade de assistir aqueles episódios do programa de acumuladores compulsivos, assistam um programa. Vocês vão entender do que eu tô falando. Para tratar esses pacientes que têm o transtorno de acumulação, os profissionais têm que ir até a casa, têm que ajudar essa pessoa a olhar, a ordenar tudo aquilo que ela acumula e junto com essa pessoa ajudar com que ela possa identificar o que traz dano, o que não traz e a negociar. Porque a gente não vai lá e diz, isso tu bota fora, isso tu não bota fora. Negociar com esse paciente para que ele possa dizer, eu consigo me libertar disso, né? É muito trabalho de flexibilidade cognitiva para ajudar esses pacientes a se desprender de verdade do apego. Porque a gente pode aprender a modificar o nosso apego a partir das novas construções que a gente vai fazendo na nossa vida. E nesse aspecto, pensando em transtorno de acumulação, a gente trabalha muito com entrevista motivacional, a gente trabalha muito com flexibilidade cognitiva, a gente vai na casa das pessoas, a gente faz lista das coisas, a gente busca empresas que ajudam na organização, a gente traz familiares para ajudar essa pessoa a enxergar como vai ser bacana quando ela estiver com a casa limpa, cheirosa, organizada, desatravancada, não sei se existe essa palavra, né? Mas quando a casa tá mais limpa e a gente consegue circular, a gente enxerga as coisas, a gente consegue viver melhor. E eu preciso dizer para vocês, e aí é um relato meu, de uma vivência minha, a gente precisa muito menos do que o que a gente tem. Eu precisei fazer uma viagem para o exterior
E nessa viagem eu separei inclusive um vestido especial para usar numa noite especial de uma reserva que tinha sido feita já tipo 6 meses antes. E precisei ter a minha mala perdida, a minha mala do meu marido, dos meus filhos perdida, e chegar lá e não ter praticamente o que usar por quase uma semana. Obviamente, o primeiro dia, segundo, a gente ficou meio assim, porque eles falaram, não, a mala vai chegar, a gente ficou naquela esperando. E depois a gente viu que não ia chegar mesmo, a gente saiu e comprou alguma coisa. Mas o que eu quero dizer pra vocês é que o ser humano se adapta. A gente nasce nu e colocam uma roupinha na gente e a gente quer mais e mais e mais e mais e mais ao longo da vida, mas a gente pode se adaptar com pouco e a gente pode ser feliz com pouco. Mas muitas vezes, por causa das crenças familiares nas quais a gente é inserido, por olhar a sociedade, às vezes querer ter tudo aquilo que o outro tem, a gente fica tão impregnado nisso e a gente se torna prisioneiro da sociedade, prisioneiro do querer, prisioneiro do medo de nos faltar, e a gente acaba adotando comportamentos de cuidado, que a gente pensa que são comportamentos de cuidado, mas que no fim não são, porque isso nos traz mais doença. E a gente fica preso nesse ciclo vicioso que não tem fim. Então, questões importantes que a gente tem que saber é que existe tratamento tanto para o transtorno da acumulação do toque, quanto para o transtorno mesmo da acumulação, né? Ambos a gente vai... no do toque é uma coisa mais leve, então a gente vai falar para eles sobre eles fazerem uma lista das coisas que eles têm, eles vão ordenar, a gente vai ajudar eles a mostrar o dano, vai propor que eles façam uma lista das coisas que eles têm armazenada que eles não precisam mais, o que é uma coisa útil, o que é inútil. Eu preciso ter 2 ferros de passar, eu preciso ter 2 liquidificadores, eu preciso ter 2 air fryers. O que eu preciso ter 2? Qual é a necessidade de ter? Quando se tem aí objetos estragados, por que guardar objetos que já não funcionam mais? Às vezes a gente abre aquelas garagens tão lotadas de coisas guardadas e às vezes começa por aí. E uma vez eu me lembro que tinha uma paciente que ela tinha uma Switch, ela não usava Switch. E eu perguntei, por que tu não usa Switch? Ela disse, é porque tá um cano estragado, não sei o quê. E o filho falou, não, é porque tá cheio de coisa lá. Então aquela paciente não conseguia se desfazer, não tinha onde colocar aquele tanto de sacolas. São roupas para doar. E aí, o que acontece? Vai atravancando, depois o banheiro tá cheio, do banheiro vai pro corredor, e do corredor vai se espalhando, quando vê não dá mais pra sentar no sofá, não dá mais pra sentar na cozinha. E eu já tive pessoas que tinham só o fogãozinho, a parte do fogão pra cozinhar. É muito triste isso. É muito triste isso, porque são pessoas que às vezes tiveram uma vida sofrida e por medo acabam ficando tão impregnadas nisso. Então, dentro das etapas do tratamento para a acumulação do toque, né, a gente vai ajudar o paciente a estabelecer uma meta realista que de fato ela possa atingir para ela poder dar conta disso, que é muito importante. A gente ajuda a pessoa a fazer uma avaliação do problema dela de armazenagem, né, para que ela possa responder algumas perguntas. Quanto de atravancamento tá a tua casa, né? Quais são as peças da casa que estão atravancadas? Que grau de desconforto tu sente, né? Por esse atravancamento, teu familiar te fala alguma coisa, tu recebe amigos da tua casa, porque o que a gente vê é que a pessoa começa a não receber mais ninguém em casa por conta disso, dá desculpas. Hoje não vai dar, etc e tal, mas na verdade é porque a casa tá atravancada e a pessoa sente vergonha. Ou não quer que vai chegar alguém e vai dizer, por que tu tem isso aqui? Tira, por que tu não doa? Não quer ter que ouvir aquilo que internamente ela já sabe, né? Quais são as razões para te guardar isso? Por que tu precisa guardar todas essas coisas? Isso é importante, né?
E também ajudar a pessoa a pensar qual é o critério que ela tem para organizar essa coisarada toda. Para ver se faz sentido, se justifica guardar tanto assim, tá? A gente vai também a gente ajudar a pessoa a estabelecer uma ordem sobre a necessidade ou não das aquisições, porque tem pessoas que pegam inclusive do lixo. Eu nunca me esqueço, num grupo de toque, um dos pacientes levou algumas coisas suas para estimular, para motivar o pessoal ali, porque era uma sessão da acumulação, ele levou, e tinha uma das pessoas que, além da acumulação do toque, porque estava lá tratando o toque, porque tinha outras coisas, tinha também o transtorno de acumulação, e isso acontece, às vezes a pessoa tem o toque mais o transtorno da acumulação. E ela olhou aquele monte de coisa e disse assim, eu tenho um amigo que ia adorar isso aqui, e pegou. Não, hoje essa pessoa tá doando essas coisas, ninguém vai pegar nada daqui. A gente só vai entender por que o colega trouxe e tá trazendo essas coisas pra gente olhar, tá se desfazendo, olha que legal, ele trouxe aqui como uma motivação. Não, mas o meu amigo ia adorar isso aqui, então eu acho que eu posso levar pra ele. O que é isso? É a dificuldade da pessoa de se desfazer e de tentar, de alguma forma, encontrar uma estratégia para poder fazer a acumulação. A gente também pode organizar passos para organizar passos para a organização, mas é mais ou menos isso, né? Etapas para a organização dessa casa. Separar por peça que a pessoa vai doar, de que forma ela vai doar. As crianças, principalmente, precisam desde pequenas já trabalhar essa questão da doação, de se desfazer dos seus brinquedos, das suas roupas. Às vezes a gente vê aquela criança que já é apegada desde pequenininho com as suas coisas e não consegue se desfazer. Quando eles são bem pequenos, eles ainda não entendem muito bem, isso é normal, é esperado, gente, não precisa arrancar as coisas da mão das crianças, né? Mas a gente precisa conversar sobre isso, porque faz toda a diferença. E a gente pode ajudar as pessoas a descartar. Eu nunca me esqueço uma vez, uma coisa, que eu fui na casa de alguém conhecido, a pessoa pediu, eu tô desesperada, eu preciso me desfazer, a minha casa tá acumulando, preciso da ajuda. E eu fui com essa pessoa e separamos, eu me lembro que eu fiquei assim, ó, uma tarde entrando à noite. Isso tu precisa, isso tu não precisa, né? E a gente foi separando, que ia fora pra doação, que não era fora no lixo, tá? Que isso é uma outra questão, as pessoas às vezes precisam ter essa segurança, essa garantia de que aquela coisa, ou livro, ou seja o que for, vai ser doado para alguém que vá aproveitar aquilo. Mas enfim, as coisas foram separadas em sacolas, tudo separado, e ao final eu disse, posso colocar no meu porta-malas e levar para doação? E a pessoa falou, não, eu tenho aqui um lugar para dar, assim, não te preocupa, Cris, pode deixar que eu vou dar o destino certo para isso. O que aconteceu? Eu saí de lá e a pessoa guardou tudo de volta dentro do armário. Tamanha dificuldade que essa pessoa tinha de se desfazer. E isso é fruto do apego, da dificuldade que essas pessoas vão ter em se desfazer, pelo medo de faltar no futuro. Isso tem a ver com a história de cada um. Não é sobre a gente julgar a história do outro, mas a gente precisa também compreender que dentro da nossa história, nem sempre a gente aprende de um jeito certo. Às vezes a gente aprende de um jeito errado. E com tanta tecnologia que tem hoje em dia, redes sociais, tanta informação gratuita e disponível aí nessas redes sociais, a gente precisa se informar cada vez mais sobre o papel e a manutenção dessa acumulação. E eu já contei essa história para vocês aqui, né? Que tivemos um senhor, ele tinha, eu trouxe coisas de verificação, falei sobre a história dele, porque ele verificava tomadas e tal, mas ele tinha também acumulação. A casa dele era atrabancada e ele já não recebia mais ninguém da família. E a sessão mais emocionante em grupo que a gente fez foi quando essa família pôde visitar e disse pra nós, gente, entramos na casa, os netos felizes, a nora, felizes da vida por poder entrar na casa e poder visitar esse vô novamente. Então, quantas oportunidades os pacientes com transtorno de acumulação perdem pela acumulação?
A acumulação, ela está a serviço da doença, da manutenção dessa doença, desse transtorno especificamente. E não é garantia de que guardar realmente vai nos dar esse reasseguramento que a gente precisa, porque é um reasseguramento só emocional. Quando a gente guarda muitas coisas e tá tudo desorganizado, não é um colecionismo normal, como eu falei lá no início, quando a gente precisa, a gente não encontra. Ou quando a gente encontra, já tá estragado de tanto tempo parado. Então não faz sentido nenhum. Se a gente for olhar, tem tantas pessoas à nossa volta que tem uma carência, uma necessidade de receber, e a gente poderia ajudar tantas pessoas doando aquilo que não tá mais sendo objeto do nosso uso. E eu tenho um critério aqui em casa: quando eu compro uma roupa, uma peça sai, pelo menos uma peça. Entrou uma, tem que sair uma. Porque senão eu vou me tornar uma acumuladora também. Então a gente tem que estar muito atento para esse cuidado sobre a doação, sobre o se desfazer. E às vezes meu marido diz assim: ai, mas essa roupa tá nova, tu vai dar. Mas olha só, tu não usou muito isso. Alguém vai ser feliz com essa roupa que eu estou doando. Alguém vai se aproveitar. Se essa roupa não tá velha, que bom, essa pessoa vai ganhar uma roupa boa. E quantas vezes a gente fica ali: ai, mas eu não vou dar isso aqui, e se eu precisar dessa roupa? E se daqui a um ano? E olha, gente, se passou um ano e tu não usou aquela roupa, tu não vai usar mais. Não faz sentido nenhum guardar. Os próprios calçados, muitas vezes tênis, acontece muito isso. Sapatos também. A gente deixa o sapato parado, vai usar, o sapato quebra o salto. Cai a sola do tênis, porque não está sendo usado. As coisas precisam oxigenar, a nossa mente precisa oxigenar, os objetos também precisam oxigenar. Isso é super importante. Então, a gente pode periodicamente fazer doações, estimular para que todos da família possam fazer doações. Isso nos coloca num lugar de resiliência, de se colocar no lugar do outro, de empatia, É tão gostoso quando tu limpa uma casa e tu olha e tá tudo assim cheiroso, organizado, tu caminha, tu circula pelos corredores. E é tão sofrido para os familiares conviver com pessoas que têm a acumulação, né? Mas tem também os acumuladores de lixo eletrônico. Os acumuladores de filmes, baixam e baixam e baixam filmes. Os acumuladores de podcasts, tem também. Então, de quanto em quanto tempo vocês limpam a caixa de e-mails de vocês? Com que frequência vocês fazem essa limpeza na caixa de e-mails para quem recebe e-mail? Com que frequência vocês assistem um filme e depois vocês vão lá e tiram ele, né? Para aquelas pessoas que têm o hábito de baixar filme ou podcasts. Quantas pessoas aqui guardam jornais que já estão lidos? Ou guardam jornais que não tiveram tempo de ler, porque um dia pode ser que leem. Eu tive uma vez um paciente que ele guardou os cadernos de uma vida toda. E eu tô na casa dele, conversando com ele sobre isso, e ele diz assim pra mim, eu perguntei assim, tá, mas olha só, tu tá guardando esses livros aqui do teu ensino médio. E aí por que tu guarda isso? Ele disse, porque um dia pode ser que eu tenha um filho. E se eu tiver um filho, eu posso emprestar os meus livros pra ele estudar pro vestibular. Falei, mas olha só, eu nem sei se tu vai ter filho. E se tu tiver filho, a matéria pode ser que tenha mudado. E aí até eu usei um exemplo, para quem é do sul aqui vai saber, né? A gente chamava o lago Guaíba de Rio Guaíba. E depois mudou, não se chamava mais de rio, se chamava de lago. Eu falei, antes era Rio Guaíba, agora é lago. Já até mudou, tá tudo errado esse teu livro, né? Brinquei assim um pouco, porque às vezes a gente precisa trazer um pouco de leveza. Porque é difícil para aquela pessoa se desfazer. Porque ela tem medo real que aquilo falte no futuro. Então, a gente precisa
Se a gente tem um amigo que acumula, conversar com ele sobre isso, para que ele possa admitir que ele precisa de ajuda, buscar um profissional que trabalhe dentro da linha cognitivo-comportamental, que é a psicoterapia mais efetiva para ajudar esses pacientes. E muita psicoeducação sobre esse tema, para que essas pessoas possam conseguir se desfazer, porque acúmulo de lixo faz mal. E eu tenho essa figurinha aqui que eu fiz, né, no Camaleotoque, que é uma figurinha que eu gosto muito, que ele tá ali deitado e agarrado, literalmente, nas coisas. E isso só traz dano para as pessoas, né? Crianças pequenas vão guardar lápis, caneta, borracha, um monte de trecos, né? Que nem eu digo, na tentativa de não se desfazer de nada. E isso não traz nenhum benefício, só traz prejuízo. Essa semana eu vou encerrar o Papo Reto mais cedo, porque eu vou pro congresso, vou falar sobre esse tema, sobre o toque e tantas outras coisas, e para muitos profissionais. E vou postar aqui nos meus stories, eu vou seguir ainda falando no meu Instagram sobre toque. Quem tiver dúvida pode baixar o manual de tratamento, é um manual que está disponível, né? A gente usa em pesquisa. Lá tem bastante conteúdo que fala, uma sessão específica sobre isso, vai explicar sobre insight, como é que faz para melhorar o insight das pessoas. Porque às vezes a paciente tá tão impregnado, o insight está tão ausente, tão empobrecido, que a pessoa chega a quase ficar numa categoria de delírio, né? De não conseguir nem escutar que aquilo que ela tem é um problema. Então a gente precisa ajudar as pessoas a flexibilizar um pouco a mente, para que a gente possa organizar melhor a vida delas. Uma das técnicas que a gente usa para fazer isso é o questionamento socrático, né? A gente também usa o teste de evidências, que é poder ajudar a pessoa a verificar quais são as evidências a favor de continuar guardando e quais são as evidências contra a pessoa continuar guardando, para que ela possa flexibilizar um pouco essa mente dela, né? Aí tem várias perguntas que eu trago ali no manual, que eu acho que pode ser super lúdico para ajudar, né? Também tem dicas para ajudar na exposição e prevenção de ritual e resposta, que são as tarefas ali que a pessoa vai utilizar. E aí tem outras coisinhas ali, né? Por exemplo, dicas importantes, né? Criar o hábito de doar, né? Se não quer doar, então vende para um brechó. Quando comprar algum tênis, sapato, etc, novo, né, faz a doação de alguma coisa também. Livro, revistas, leu, passa adiante, tem outras pessoas que querem ler também, né? Utensílios domésticos estragados, não guarde, gente. Existe assistência técnica, então se estragar aquele que você tem, você não vai usar a peça quebrada que tá guardada lá para consertar, né? Comidas guardadas em excesso só trazem doença, não faz sentido guardar, então de tempos em tempos faça limpa na sua geladeira. Sacolas de loja também podem ser doadas para reciclagem. Garrafas de vidro ou latas também pode fazer doação. Sacolas de plástico pode ser usadas para as lixeirinhas, não tem por que guardar. Discos de vinil, fita cassete, essas coisas todas que a gente não usa mais, a gente pode doar para empresas, né, para fazer reciclagem, ou essas empresas específicas de música, né, brechós que são voltados para isso, para que eles possam aí encaminhar para aquelas pessoas que são as colecionadoras de verdade, que vão ter tudo organizado, estruturado, né? Não faz sentido guardar notas fiscais e notas fiscais se já passou o tempo da garantia. Então fiquem atentos para isso. Hoje em dia, né, guardar recortes de jornais não precisa mais, tá tudo digitalizado, as pessoas têm tudo na internet, é muito fácil. Fazer limpa nos e-mails, isso é super importante pra gente não ter a caixa, né, pesada. Antes de sair para fazer compras, olhar se tu realmente precisa de determinadas coisas, né? Não fica aí dependente. Passou numa loja, viu uma coisa, eu acho que eu vou levar.
vou comprar uma sacolinha, vou levar essa coisinha aqui. Chega em casa, tem um igual, às vezes. Cuidado com isso também, né? Se for uma pessoa que é mais compulsiva por poupar, gente, fazer uma lista do que precisa, né? E vem evitando gastar. Porque existe o gastar e existe o investimento. A gente precisa investir em saúde. E para investir em saúde, a gente precisa priorizar algumas coisas. Então, cuidado, porque tem pessoas que têm problemas, que precisam investir financeiramente na sua saúde, por exemplo, e não consegue porque acha que vai ser um gasto. E acaba morrendo antes e deixando dinheiro para todas as pessoas da família que vão ficar. Então, não sejam essas pessoas, tá? E quando vocês ficarem com dúvidas sobre descartar ou não, tem uma regrinha básica, né? Perguntinhas que a gente pode se fazer. O que de pior pode acontecer se eu nunca mais enxergar esse objeto, né? Segunda pergunta. E se no futuro eu precisar desse objeto? Vai ser um problema terrível ou eu posso me adaptar com uma nova realidade? O que de fato pode acontecer? É uma outra questão. Eu vou sobreviver, né? E se a gente ficar na dúvida se bota fora ou não, doa. Doa, bota fora. Porque se a gente tem dúvida, se não é certo que a gente deve guardar, provavelmente é uma acumulação. Tá bom, pessoal? Vocês foram quietinhos hoje, não participaram. Quero agradecer a noite de hoje e dizer que semana que vem, se tudo der certo, eu volto com mais um papo reto, talvez com um tema diferente aí, pra gente não ficar só tão impregnado no toque. Eu quero voltar a falar sobre outros temas também. Muito obrigada pela participação de vocês e espero vocês na semana que vem, tá bom? Um beijo muito grande, lembrando, esse papo reto fica salvo aqui no Instagram 48 horas e depois ele vai lá pro meu canal do YouTube, tá bom? Um beijo grande, até!